Irmãos e irmãs, que Jesus possa guardar-nos em sua paz, depositando suas bênçãos sobre todos nós. Convidado pela Unesco, que é a organização da ONU voltada para a educação, para a cultura, a traçar um projeto para a educação do terceiro milênio, o grande intelectual francês Edgar Morin escreveu um opúsculo, uma pequena obra, intitulada Os 7 Saberes Necessários à Educação do Terceiro Milênio. E nesta obra, na qual ele desenvolve 7 questões que para ele seriam fundamentais, que a humanidade se apropriasse dela no terceiro milênio, ele destaca a cegueira do conhecimento, né? O erro e a ilusão, como sendo uma das mais importantes. Então, nesse saber que ele julgava útil, que todos os professores dele se conscientizassem a fim de transmitirem e construírem novos conhecimentos, ter presente a relatividade do conhecimento em si, evidenciando que, ao longo do tempo, muitos conhecimentos que eram sólidos, eram considerados até mesmo sagrados, intocáveis, com o tempo acabaram sendo questionados, acabaram sendo ultrapassados, acabaram sendo substituídos por conhecimentos novos. Assim, tudo aquilo que nós conhecemos, todos os dados que nós incorporamos ao nosso ser pelos multifários processos da aprendizagem, são dotados de relatividade e devem ser encarados dessa forma. Assim o é em relação à compreensão que o homem teve acerca do universo dentro do qual está inserido. Da antiga Grécia até a atualidade, o ser humano compreendeu de diferentes formas o meio dentro do qual vive, se expressa, se externa, compreende, se relaciona, etc. Para Leucipo e Demócrito, que são os precursores do desenvolvimento de um modelo atômico para a compreensão do mundo, entendiam que o mundo era composto de átomos, mas os átomos, para eles, eram partículas elementares, indivisíveis e sólidas, que, de acordo com as suas combinações e diferentes associações, formavam a base de tudo o que existe no universo. Com o tempo, essa teoria caiu no esquecimento e, no século XIX, ela foi ressuscitada pelos cientistas da área física, que passaram a compreender o mundo também formado por átomos, estruturado sobre as diferentes associações atômicas. E aí surgem inúmeros modelos atômicos de John Dalton, de Rutherford e outros. Mas ainda se tinha a ideia do átomo como sendo indivisível, até que se compreende, né, que ele é formado de um núcleo composto de prótons e de nêutrons, e em torno do qual gira um conjunto de elétrons, que variam de átomo para átomo, formando os elementos que estão lá postos naquilo que nós chamamos de tabela periódica, e que foi organizada genialmente pelo químico russo Mendeleev. Mas, a partir da década de 60, principalmente, passou-se a compreender que este átomo não era tão elementar assim, e que as partículas do núcleo atômico
além dos nêutrons e dos prótons, havia outras partículas que ficaram conhecidas como micropartículas, mesons, gluons, quarks e outras tantas. E cada vez mais que a sonda investigativa se aprofunda através dos poderosos microscópios eletrônicos na intimidade da matéria, mais se avizinha no campo da ciência a aproximação com os reinos do espírito. Então o conhecimento modifica-se ao longo do tempo. O conhecimento evolui acompanhando o grau de desenvolvimento da inteligência humana. Quanto mais se acentua o desenvolvimento da inteligência do homem, maior se amplia a sua compreensão acerca das coisas. Então, hoje, a ciência, que nos oferece um parâmetro de conhecimento seguro, sólido, confiável, está reconhecendo que o que sustenta a nossa realidade material, que se nos parece sólida, palpável, que nós podemos acessar pelos nossos sentidos, é o invisível, é o que nunca foi visto. Nunca ninguém viu um átomo, nunca ninguém viu um elétron, muito menos uma micropartícula, mas sabem que existem pelos seus efeitos, pelas suas manifestações. Então, o que sustenta a nossa realidade visível e que nos parece sólida, palpável, etc., é uma realidade invisível. E é uma realidade poderosa, cujos efeitos nós constatamos nas pesquisas nucleares, que têm sido conduzidas para diferentes fins. Para os fins de Hiroshima e Nagasaki, a bomba atômica, em 1945, mas também para os fins da ciência médica, através de aparelhos altamente complexos e cuja tecnologia se pauta por esses informes e que ajudam a diagnose de inúmeros problemas da saúde humana. Então, estas manifestações de algo que é invisível e que nunca foi visto, confere esse status de palpável, de concreto, de visível, de identificável, de que pode ser tocado, experimentado, sentido. Né? E o conhecimento, como dizia Edgar Morin, é apoiado em bases frágeis. O erro e a ilusão têm acompanhado o avanço do conhecimento e assim a compreensão que o homem tem da sua realidade. Hoje a ciência se avizinha do que as doutrinas espiritualistas de todos os tempos têm dito, que o que confere a nossa realidade específica é justamente uma realidade maior, mais ampla, que é a espiritualidade, que é o mundo material, o mundo espiritual, de onde tudo procede, de onde tudo dimana. E a maior força de todas, a par das forças físicas da natureza, que mantém estruturado o nosso cosmos, a realidade dentro da qual estamos inserida, é uma força maior, uma força mais poderosa, que é a força mental, da qual nos fala André Luiz em suas obras, especificamente Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. É através da força mental que toda esta realidade da qual fazemos parte é estruturada, através da ação dos espíritos superiores, dos espíritos nobres, que no nosso caso tem como ponto de reunião a nossa estrela planetária, o nosso Sol, de onde dimanam para todo o nosso sistema planetário, né, de Mercúrio até Plutão, as energias, as forças para manter tanto física
quanto energeticamente essa realidade fantástica e maravilhosa dentro da qual, repetimos, estamos inseridos, fazemos parte. Então, os espíritos superiores, através da sua força mental exteriorizada e materializada, elaboram e mantêm esta realidade dentro da qual as nossas consciências fragmentárias, os nossos espíritos ainda muito limitados, têm as suas experiências possibilitadas por esses espíritos superiores, verdadeiros arquitetos de Deus, a serviço da obra divina, cooperando, em esfera maior para a manutenção da ordem vigente dentro desta realidade em que nós vivemos. Então é importante compreendermos que dentro deste quadro em que vivemos, nós sofremos grandes limitações. Nós sofremos grandes impedimentos que impossibilitam-nos acessar as coisas como elas de fato são. Fritjof Capra, um dos autores mais lidos na atualidade, físico, e que tem se proposto a estabelecer paralelos entre a física e as correntes místicas de todos os tempos, sobretudo as orientais, como o confucionismo, o taoísmo, o shintoísmo e outras, buscando paralelos entre ciência, religião, filosofia, o que o Espiritismo faz através do seu tríplice aspecto. O Espiritismo é uma doutrina ao mesmo tempo religiosa, filosófica e científica. Teve uma experiência mística. Ele recém havia escrito uma obra que se tornou um best-seller, o Tao da Física, onde ele busca essas correlações entre o que os físicos, pesquisando, perquirindo o campo das micropartículas, com o que os místicos da antiguidade diziam, e procura encontrar paralelos. E ele estava meditando em uma praia, na localidade em que ele residia, e ele teve uma experiência mística, na qual o seu estado de consciência alterou-se, e ele pôde visualizar, dentro da sua limitação, é claro, e dentro do seu entendimento, a dança do cosmos através do funcionamento energético, do comportamento dos átomos e das suas partículas e micropartículas. E ele teve esta experiência, que foi um divisor de águas em sua vida, ao constatar que há uma realidade maior no âmbito da energia, uma realidade energética que está por detrás desta realidade menor que nós experienciamos no nosso dia a dia. E estas colocações de grandes intelectuais do momento, chamando a atenção, como Edgar Morin faz, para a incerteza do conhecimento, e como Fritjof Capra coloca que não existe um distanciamento entre ciência e religião, nos convidam, enquanto espíritas, a refletir sobre a realidade de nossas vidas. Se o universo é mantido por uma realidade energética, o nosso corpo físico também o é. E por uma realidade energética que tem características específicas, que tem consciência própria, que pensa, que faz elucubrações mentais, que raciocina, que tem capacidade lógica, que tem sentimentos, emoções, que guarda lembranças, guarda as experiências pelas quais passa e atravessa. E é justamente essa energia pensante, para usar um termo cunhado pelo espírito Joana de Ângeles, no Homem Integral,
é justamente essa energia pensante que dentro do jargão espírita é chamado de espírito, que se mantém essa estrutura física e corporal, que é formada de átomos e moléculas, bem como de células, que são ligadas uma a uma às células extrafísicas que compõem o nosso corpo espiritual, esse corpo sutil que envolve essa energia pensante, que o perispírito, que Allan Kardec chamou de perispírito. Então, esta realidade física corporal é mantida pelo nosso espírito através do nosso perispírito, em função das radiações que nós enviamos a todo instante, a partir do nosso eu, a partir do nosso centro espiritual, a partir do nosso espírito, na direção do sem-fim. Cada pensamento nosso se estampa para todo o universo. E os nossos mentores espirituais, que nos assistem em todos os instantes, nos acompanham muitas vezes de regiões mais elevadas através desse processo, porque estão atentos às radiações mentais que nós enviamos e produzimos de contínuo a contínuo. Então é indispensável nós refletirmos sobre esta nossa essência que é espiritual e que mantém esta realidade aparente, que é a realidade física, a fim de compreendermos melhor a nossa vida, transformando-a de acordo com essas lições que nos chegam de todos os lados. Jesus já dizia na sua época que não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da cama, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, de modo que a sua luz irradie e brilhe a todos. Nada há oculto, escondido, que não venha a ser descoberto. E hoje a própria ciência, como temos dito, é forçosamente obrigada a voltar-se para as realidades da alma. Dizia Jesus, não há nada oculto que não venha a ser descoberto. E os cientistas, pelas suas pesquisas, estão adentrando nesse mundo vastíssimo, infinito, das ondulações da energia, dos reinos espirituais, chegando pelos caminhos da dedução e da indução às realidades imortais professadas pelas religiões de todos os tempos e de todos os lugares da Terra, apoiadas nessa certeza de que nós somos um espírito imortal. E é justamente nesse sentido que convém nós refletirmos sobre as nossas experiências diárias, já que na Terra muitas vezes estamos submetidos a êxitos, a sucessos, mas também a malogros e fracassos. E cônscios deste conhecimento de que somos espíritos, é importante nós reorientarmos o enfoque em nossas vidas, de modo a buscarmos o sucesso ideal para o nosso eu, para o nosso ser transcendente, para o nosso espírito imortal. Porque esta realidade que nós vivemos, ela é fragmentada, ela é limitada, ela é transitória, ela é passageira. A nossa vida plena, real, verdadeira, é a da alma, é a do espírito imortal. Então nós devemos nos voltar cada vez mais para esta realidade maior que mantém esta realidade menor. Allan Kardec escreve da seguinte forma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas
conforme o modo por que encare a vida. Repetindo, o homem pode suavizar ou aumentar o amargor das suas provas, conforme o modo por que encare a sua vida. Com isso, Allan Kardec toca em cheio na questão de que nós precisamos mudar o nosso posicionamento frente às situações da vida. Porque muitas vezes o que encaramos como sucesso é sucesso de fato, e nem o que nós encaramos muitas vezes como um fracasso é fracasso de fato. Nós precisamos mudar a nossa forma como nós olhamos a vida. Passar a olhar a vida com os olhos do nosso espírito, compreendendo esta realidade maior, que é a do nosso ser transpessoal, que é a do nosso ser transcendente, que é a do nosso eu espiritual. Esta é a realidade verdadeira. E, compenetrados dos seus objetivos e da sua proposta na atual experiência terrena, seguir em todos os momentos, comportando-se da melhor forma possível, mantendo o equilíbrio, mantendo a paz, mantendo a serenidade, mesmo quando as experiências exteriores ao nosso eu, à nossa alma, mas que são atraídas por ela, forem constringentes, dificultosas, amargosas, que nos provoquem lágrimas. Nós devemos passar a encarar todas as situações como necessidades que o nosso eu tem, portanto atrai elas para si, a fim de educar-se, de lapidar-se, de modificar-se. A gente sabe que o diamante que nós visualizamos nas joalherias, não foi encontrado daquela forma na natureza. Ele é encontrado em estado bruto e necessita do concurso do buril, do esmeril, do cinzel, a fim de que seja trabalhado, lapidado, para que a beleza interior possa expressar-se, possa apresentar-se. Michelangelo, quando estava talhando num bloco de mármore o seu famoso Davi, que é uma das suas obras mais famosas, disse que aquela obra já estava pronta lá dentro. Ele apenas foi tirando as arestas. Da mesma forma, nós, para exteriorizarmos as grandiosidades da nossa alma, do nosso psiquismo, do nosso ser, nós necessitamos das experiências exteriores que nós atraímos, a fim de nos lapidarmos, a fim de nos desenvolvermos, a fim de avançarmos nos multifários caminhos da existência. Então é importante que nós entendamos que às vezes as dificuldades que nós enfrentamos, os insucessos, não são para a nossa alma. O fracasso, tal como nós o consideramos muitas vezes, pode ser um sucesso para o nosso eu interior, para o nosso self, pode ser uma vitória para o nosso espírito. E um sucesso, muitas vezes, que nós atingimos nas exterioridades da vida, pode ser um fracasso para a nossa vida interior, para a nossa realidade espiritual. Quantas pessoas são apresentadas pela mídia como bem-sucedidas, como cheias de sucesso, por estarem justamente expostas na mídia, por estarem toda hora aparecendo nos jornais, nas revistas, na televisão, por serem ricas, por terem uma carreira de sucesso, mas são pessoas extremamente infelizes, mal amadas, desestruturadas interiormente. Então, o sucesso exterior, muitas vezes, pode ser o fracasso interior. Quantos
ídolos da mídia, como Britney Spears, que estavam várias vezes no topo do sucesso, mas que são profundamente desequilibrados, não sabem como lidar com o sucesso, com a fama, com as experiências exteriores. E do ponto de vista espiritual, são fracassadas, né? Passarão pelas experiências terrenas, de malogro em malogro, até chegar à desencarnação, até avizinhar-se a morte, convidando para as doces, às vezes duras, mas necessárias reflexões, interrogando-nos o que fizemos da nossa vida, quais os aproveitamentos que tiramos das experiências que tivemos. Então é necessário que nos posicionemos sempre desta forma, do ponto de vista espiritual, considerando assim todos os lances da nossa existência, todos os lances da nossa vida. É indispensável que permitamos que o nosso espírito tenha uma maior vazão nos nossos relacionamentos diários e permitamos que dele venha para nós intuições, insights, ideias para que consigamos viver melhor entre aqueles que conosco convivem, que conosco partilham a existência e que também não é por acaso, foram atraídos para nós por necessidades que temos de com eles aprender algumas coisas, superar algumas dificuldades, resolver problemas do passado, superar alguns dramas, vencer alguns traumas, etc. Tudo objetivando o esclarecimento interior, o desenvolvimento interior, a educação dos sentimentos, a evolução das nossas almas, a iluminação do nosso ser. E o nosso objetivo na vida deve ser justamente o sucesso, mas o sucesso do ponto de vista espiritual. É claro que ele pode estar diretamente atrelado ao nosso sucesso nos empreendimentos materiais, porque nós somos um todo. Não é que não possamos ter sucesso na carreira, almejar um posto maior ao que ocupamos, um ofício mais rentoso do que aquele no qual atualmente estejamos. Não é isso. Nós devemos procurar sempre o equilíbrio em tudo, e encontrar a harmonia entre as nossas necessidades físicas, materiais, e as nossas necessidades espirituais, as nossas necessidades interiores, que são as mais importantes, que respondem pela nossa estadia na Terra. Nós estamos aqui em função delas, em função de satisfazer essas necessidades. E há inúmeras histórias de pessoas bem-sucedidas que o foram tanto num sentido como outro. Santos, místicos, cientistas, filósofos, pensadores, empreendedores, homens de negócios, que são pessoas bem-sucedidas interna e externamente, porque encontraram um ponto de equilíbrio entre as suas necessidades espirituais e as suas necessidades físicas. Um dos casos talvez mais conhecidos seja o do senhor Soichiro Honda, fundador da companhia que leva o seu nome. Ainda na escola, passou a entregar-se a um sonho, desenvolver uma proposta de anel de pistão que ele desejava vender à Toyota, que era uma companhia já existente no Japão. E ele vai passar todos os momentos em que não estava na escola, numa oficina que ele improvisou, sempre sujo de graxa, tentando desenvolver a sua ideia. Quando ele achou que havia conseguido desenvolver a sua ideia, ele vai e apresenta o seu projeto, a sua invenção para a Toyota. Mas a Toyota a dispensa por a mesma não enquadrar-se dentro dos seus projetos, das suas propostas. Mas ele não desanima, porque ele não focalizou aquele insucesso. Ele está focalizado no seu objetivo maior.
e volta para a escola, é recebido pelo deboche dos seus colegas, dos seus companheiros e até mesmo dos seus professores, que deveriam incentivá-lo, e não se preocupa com isso, isso não interfere na realização do seu sonho, porque ele está focalizado naquela ideia. E ele, voltando para a escola, continua desenvolvendo a sua ideia e 2 anos depois, com seu projeto aperfeiçoado, apresenta para a Toyota e a Toyota o compra. Mas, para construir as oficinas que eram indispensáveis para desenvolver a sua ideia, o seu projeto, era necessário concreto. E era a Segunda Guerra Mundial, o Japão estava diretamente envolvido, e o governo necessitava do concreto para outros empreendimentos. E ele acabou desenvolvendo, com a sua equipe de trabalho, um outro processo de obter o concreto. Ele não desanimou com mais essa dificuldade, conseguiu por outros meios o concreto que ele necessitava, construiu a oficina, a fábrica e passou a desenvolver as suas ideias. E faltando matéria-prima, ele começou a utilizar as bombas que os norte-americanos lançavam sobre o Japão, que ele chamou de presentes do presidente Truman, como matéria-prima para, depois de beneficiada, utilizar na composição do produto que ele estava desenvolvendo. E, além disso, a sua oficina foi destruída 2 vezes por 2 terremotos. E ele a reconstruiu de novo, até que a vendeu para a Toyota, e no auge da Segunda Guerra, recolhe-se no interior do Japão junto com a sua família. E terminada a guerra, o Japão entra numa grave recessão e numa grande carestia de combustíveis. Ele não tinha combustível para colocar no seu carro e buscar comida para a sua família. E isso vai fazer com que ele adapte um pequeno motor à bicicleta que ele possuía e consiga se deslocar até o povoado vizinho para obter mantimentos para os seus familiares. E os vizinhos, observando aquilo, começam a lhe encomendar aquela engenhoca. E ele logo já fica sem motores. E ele, sem motores, sem capital, resolve escrever à mão uma carta para os 18 mil lojistas de bicicletas, falando do seu invento, da sua ideia, pedindo que apostasse na sua ideia e injetassem capital para que ele pudesse desenvolver esse novo invento. E conseguiu, desses 18 mil, convencer 5 mil lojistas a financiar a sua ideia. E após algumas adaptações, o sucesso da Honda, que hoje está espalhada pelo mundo inteiro e que só nos Estados Unidos e no Japão é uma companhia que emprega mais de 100 mil funcionários e que é, perdendo apenas para a Toyota, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo e que nasceu de uma história de superação, de atenção focalizada no ideal, no desejo, superando todas as dificuldades para a concretização de um sonho íntimo, um sonho interior. Então, essa história do Sr. Soichiro Honda, ela nos ilustra inúmeras lições que nós devemos aproveitar para as nossas próprias vidas, a fim de transformarmos os nossos pretensos fracassos em sucessos, nos sucessos que nós queremos. Quantos sonhos que nós alimentamos, quantos desejos que nós mantemos no nosso mundo íntimo e que estão lá. Nós não conseguimos trazer de lá para cá, do mundo do nosso espírito para o mundo das realidades objetivas, para o mundo material, por medo, por desestimulação daqueles que nos cercam, por ansiedade, por falta de coragem,
por falta de iniciativa ou até mesmo por falta de vontade e perseverança. Às vezes nós temos um projeto, um sonho, um desejo que nos acompanha desde a infância, e isso talvez não seja em vão, talvez nós tenhamos vindo para a Terra para realizar aquele desejo, já que nós temos que estar atentos para a nossa realidade interior, porque ela responde pela realidade do nosso espírito, e nós não conseguimos, às vezes tentamos implementar, pôr em prática aquela ideia, aquele desejo, mas não dá certo, não funciona e nós desistimos. Ou às vezes nós partilhamos aquela ideia para alguém do nosso convívio, alguém que nós gostamos, e aquela pessoa nos estimulou, não, isso não vai dar certo, é bobagem sua, não vale nem a pena tentar. E nós caímos na besteira de acreditar que aquilo que o outro nos disse era verdade, valorizamos mais o posicionamento negativo do outro frente à nossa ideia do que o nosso poder interior de concretizá-la, e nem tentamos muitas vezes pôr em prática. André Luiz, no Agenda Cristã, escreve que há pessoas que em 1 minuto são capazes de formular 10 ideias ou 10 projetos, mas que no espaço de 10 anos não conseguem levar nenhum deles à prática, a bom termo. Então nós precisamos trazer de dentro de nós as realizações pelas quais nós ansiamos, e nós temos poder para isso. A nossa força mental, é com a força mental que os espíritos superiores mantêm o mundo, é com a força mental de Jesus que ele mantém o planeta Terra, porque é o espírito responsável por ela, e todas as relações na espiritualidade e na materialidade terrena que se processam estão estribadas sustentadas a partir da força mental de Jesus. Então nós temos um poder muito grande dentro de nós e que nós precisamos passar a conhecer e pôr em prática, focalizando os nossos projetos, não os fracassos. Thomas Alva Edison, grande inventor norte-americano, patenteou mais de 1000 inventos, sempre focalizou as suas ideias, os seus sonhos, e sempre dizia o seguinte, que os seus fracassos, ele encarava os seus fracassos como mais alternativas que ele tinha de alcançar o sucesso, de alcançar o êxito em seus empreendimentos. E não é à toa que ele é visto como uma das pessoas mais bem-sucedidas da história global, da história mundial. Então nós temos um poder muito grande dentro de nós que precisamos aprender a manipular a serviço do nosso engrandecimento interior, que necessariamente refletir-se-á em nossa vida material, em nossa vida pessoal, em nossa vida de relação com as outras pessoas. Certa feita, narra o Evangelho do apóstolo Marcos, um pai desesperado veio à procura de Jesus com o filho vitimado por uma epilepsia atroz, que fazia com que ele caísse por terra várias vezes ao dia e várias vezes à noite, se convulsionando de forma terrível e de forma incontrolável. E ele havia buscado antes o concurso dos discípulos e dos apóstolos do Cristo, e eles, impondo as mãos, aplicando o passe, não foram capazes de solucionar o problema. E o pai, desanimado, triste com o sofrimento do filho, vai ao encontro do Cristo e pergunta: mestre querido, será que seria possível a cura do meu filho? E Jesus, conduído com a situação do pai e mais ainda do jovem vítima desta epilepsia, lhe responde da seguinte forma: se é possível, tudo é possível àquele que crê. Impõe as mãos sobre o rapaz e devolve-lhe a saúde, tirando do seu poder interior para curar o jovem.
E depois Jesus esclarece aos discípulos que aquela epilepsia era consequência de uma intervenção espiritual. Era um processo obsessivo, bastante aprofundado, caindo já no que Kardec chamou de subjugação, em que a entidade enfermiça já manipulava o jovem de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu talento. E Jesus, com o seu poder, cortou os laços obsessivos e devolveu a paz e a ordem, tanto para o rapaz quanto para a entidade obsessiva. Porque ele tinha o seu poder interior e sabia como utilizá-lo. E Jesus nos ensinava, se é possível, tudo é possível àquele que crê. Então nós temos esse poder dentro de nós, porque nós somos criaturas de Deus, somos feitos por Deus. Como o próprio Cristo nos esclarecia, vós sois deuses, nós também somos divindades, porque carregamos a herança divina em nós. Só precisamos aprender a acessá-la, o que demanda exercícios demorados e continuados de autoconhecimento, de autodescobrimento e autotransformação, a fim de aprendermos a lidar com essas energias produzidas pela nossa alma, produzidas pelo nosso ser, materializando com a nossa força mental, com as radiações da nossa mente, o sucesso que nós desejamos para a nossa vida. Seja nos nossos relacionamentos, sejam nas nossas relações amorosas, nas nossas relações familiares, nas nossas relações de trabalho, nas nossas relações parentais e fraternais, seja em nossos empreendimentos, seja em nosso trabalho, seja em nossa saúde, etc. Tudo depende do comportamento do nosso ser espiritual. Tudo depende das forças irradiadas pelo nosso espírito. Há mulheres e homens também que saem de uma relação perturbada para outra com uma frequência inacreditável e vão construindo 5, 6 uniões conjugais, nunca conseguindo mantê-las, enfrentando sempre os mesmos problemas e não conseguindo ir além. Porque esses problemas são reflexos das dificuldades que tem dentro de si, que traz dentro de si. Enquanto não conseguir superá-las, cada relacionamento vai ser caracterizado pelo mesmo conjunto de dificuldades, porque são a sua exteriorização, são a sua materialização. Todas as dificuldades que nós temos na vida, todos os problemas que nós enfrentamos, as enfermidades que frequentemente pelas quais nós passamos, são materializações de problemas do nosso ser interior, da nossa alma, né? Essa gripe que eu tenho, essa tosse que eu tenho, essa quase rouquidão, é uma materialização de um conflito que eu tenho dentro de mim e que está chamando a minha atenção para alguma área determinada, específica do meu psiquismo, do meu eu interior, que eu preciso trabalhar, que eu preciso melhorar, que eu preciso modificar. Enquanto eu não conseguir isto, eu vou continuar, né, indo de gripe em gripe, de resfriado em resfriado, de crise asmática em crise asmática e por aí vai. Então, todo o nosso universo material reflete o nosso universo espiritual. E nós precisamos nos conscientizarmos disso, a fim de podermos ser mais felizes e alcançarmos o sucesso que nós tanto precisamos na vida. Ante esse conhecimento de que a realidade da qual fazemos parte é limitada, cheia de empeços e de relatividade, é indispensável nós nos voltarmos cada vez mais para a nossa alma, para o nosso ser espiritual, enfocando a vida por este ponto de vista, de modo a conseguirmos
construir uma vida de sucesso interior, primeiramente, e exterior, secundariamente, para que sejamos felizes, para que tenhamos paz, para que tenhamos harmonia dentro de nós. Ainda citando o Evangelho de Marcos, narra este evangelista que um homem muito preocupado com a herança que o irmão recebera e que não queria repartir consigo, vai procurar o Cristo e lhe pede: Jesus, convence meu irmão a repartir a sua herança comigo, que é muito grande. E Jesus dá uma bela lição, uma bela advertência sobre a avareza, sobre a acumulação indébita das posses materiais. E conta uma parábola de um homem que possuía uma propriedade muito ampla e obtivera sucesso em suas plantações, tamanha que o resultado da sua colheita não caberia em seus celeiros, em seus silos. Então ele pensa para consigo: vou mandar destruir todos os meus celeiros e mandar construir celeiros maiores, para que consiga armazenar, guardar tudo que ele haveria de conseguir na sua colheita. E narra Jesus: naquela mesma noite, Deus resolveu tirar-lhe a vida. Ele perguntou: para que foi todos os bens que amealhaste, que amontoaste? Então, o que é mais importante para nós? São os valores essenciais da alma. São as nossas riquezas maiores que Jesus convida-nos a cultivar, porque elas são decisivas, definitivas para a nossa realidade interior. Quando desencarnarmos, os nossos amigos espirituais não nos questionarão acerca da casa que nós conseguimos comprar, do carro que nós conseguimos comprar, do celular que nós compramos, da casa de praia que nós compramos, dos muitos imóveis que compramos, etc. Não vão nos perguntar nada disso. Eles vão nos perguntar o uso que fizemos de tudo isso. Aí que está a questão. É o nosso comportamento frente a essas coisas. Na maioria das vezes nós nos escravizamos às exterioridades, porque quando o nosso espírito encarna, ele acaba se aclimatando às realidades materiais, esquecido que é uma realidade aparente, ilusória, transitória, e se esquece das realidades maiores. E se escraviza a essa realidade. Nós acabamos nos escravizando a essa realidade material. E nós precisamos nos comportarmos como usufrutuários das mesmas, mantendo um padrão de comportamento íntimo pautado pela retidão, pela elevação, pela harmonia, pelo equilíbrio, pelo cultivo da paz. E isto será decisivo para nós. Podemos ser ricos, podemos ser milionários, assim como podemos ser miseráveis. Não é isso que vai fazer a diferença para nós. É o nosso comportamento interior frente a essas situações. E é assim em tudo. Nós agradecemos a generosa atenção de todos e rogamos a Jesus, o mestre de todos os mestres e o mantenedor das nossas experiências terrestres, que nos abençoe e nos auxilie em nosso caminho a compreendermos os grandes objetivos da nossa existência, para que não venhamos a falir, não venhamos a fracassar, como tem acontecido ao longo das vidas sucessivas que temos tido, pelas reencarnações que se repetem, caindo nos velhos padrões, caindo nos mesmos erros de sempre, de modo que nos libertemos por completo dos enganos e desenganos do passado e marchemos na direção da grande luz, permitindo-nos Jesus que o acesso às regiões maiores da espiritualidade superior seja aberto aos nossos pés, seja franqueado às nossas almas, para que penetremos nesses horizontes de rara e infinita beleza
que nos aguardam a partir dos nossos esforços e das tentativas que fazemos para acertar e para encontrar o sucesso espiritual que objetivamos. Que Jesus nos abençoe e nos auxilie em nosso caminho a sermos bem-sucedidos e o tão felizes quanto nos seja possível. Que assim seja.